Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto e eu quero trazer uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração neste momento tão especial. Que Deus te abençoe, te dê forças, te dê ânimo, te dê coragem. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa e todos os seus caminhos. Eu quero abençoar a sua vida, orar por você e trazer um ensino da palavra de Deus para você que está me ouvindo de todos os lugares. E se você que está me ouvindo, você ficar aí, ouvir esta mensagem, esta palavra de Deus, em seguida receber a oração, você vai ser muito edificado e abençoado em todos os seus caminhos. Amém? Peço para você, se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você deseja fazer parte, se inscreva, é gratuito, não paga nada. E deixe o seu joinha. Amém, meus irmãos? E isso vai fazer com que outras pessoas sejam abençoadas também. No livro de 1 Pedro, no capítulo 2, o apóstolo Pedro, meus irmãos, ele traz aqui um ensino para a igreja, como também, meus irmãos, Tiago, irmão de Jesus, isso mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus, preste bem atenção. Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional. Meus irmãos, este ensino, como também, meus irmãos, o apóstolo Paulo, Tiago, irmão de Jesus, e todos os outros apóstolos, eles trouxeram, meus irmãos, ensinos muito edificantes para a igreja. Isso, meus irmãos, é algo muito importante na caminhada cristã, na nossa caminhada, na sua caminhada. Você sabe, meus irmãos, que a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Isso mesmo. E o diabo, ele só age, meus irmãos, nestes requisitos que eu acabei de citar para você, matando, roubando e destruindo, quando há brechas. Isso mesmo. Quando o ser humano, meus irmãos, pela sua natureza, meus irmãos, isso mesmo, pela sua ignorância e falta de conhecimento ou a própria maldade que está no coração, começa, meus irmãos, a exercitar práticas para que o inimigo possa agir e trabalhar no que ele está propício a fazer. Por isso que a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos exorta, nos orienta, nos ensina e nos mostra o caminho para que nós possamos ser verdadeiros cristãos, viver uma vida reta, agradável e fechar todas as brechas para que o inimigo ele não venha agir sobre as nossas vidas. Por que Pedro, o apóstolo Pedro, ele ensinou isso? Porque, meus irmãos, isto é importantíssimo na vida dos cristãos, como o próprio Jesus também ensinou isso mesmo. Olha o que ele diz: deixando, pois, toda malícia. O que é malícia? É a maldade no coração, meus irmãos. A malícia, meus irmãos, é pessoas que vê tudo com malícia, pessoas, meus irmãos, que se deixam, que dá o coração dela para o diabo semear a malícia, a maldade. Ela vê coisas e ela se deixa o coração dela se contaminar com tudo que não presta. Ela, meus irmãos, se afasta das pessoas, ela fica com raiva de pessoas, isso mesmo. E não existe nada, a malícia e a maldade estão no coração dela, isso mesmo. E ele disse, olhe bem, deixando, pois, toda malícia e todo engano, isso mesmo, este mal que está implantado, enraizado no coração. E ele também disse, e fingimentos. Nós devemos ser sinceros, verdadeiros, fingimento, falsidade, engano. Estas coisas, meus irmãos, não vêm de Deus. Devemos ser sinceros, verdadeiros. Mesmo, meus irmãos, que as pessoas não venham gostar da nossa sinceridade, da nossa verdade. Mas é melhor ser sincero e expor a verdade e os fatos em todos os momentos da nossa vida, do que, meus irmãos, ser fingido, isso mesmo, ser falso. Isso não agrada e não é a vontade de Deus. Devemos ser sinceros, transparentes uns com os outros. Isso mesmo. Onde há, meus irmãos,
malícia, inveja e tudo que não presta, meus irmãos, no mundo. Isso mesmo. E nós não podemos deixar que estas coisas venham para as nossas vidas. Aí, meus irmãos, muitas pessoas, em vez de combater contra o diabo, que está para matar, roubar e destruir, hoje nós estamos vivendo, meus irmãos, uma guerra um contra os outros. Isso mesmo. É um gladiando o outro. É um, meus irmãos, querendo competir e matar o outro. Um querendo, meus irmãos, sucumbir o outro. Em vez, meus irmãos, isso mesmo, de um estar orando pelos outros e diz, não, mas eu sou cristão, eu sou crente. Não. Quem vive, meus irmãos, gladiando, querendo matar uns aos outros, isso mesmo, com a malícia, a maledicência, o mal implantado no coração, está longe do Evangelho de Jesus Cristo e do ensino verdadeiro da palavra de Deus. Isso mesmo. Não sabe o que é ser cristão. Não aprendeu ainda o que é o amor verdadeiro de Cristo. O que é, meus irmãos, o perdão. O que é, meus irmãos, suportar aflições. Isso mesmo. E o Evangelho de Jesus Cristo é esse. Pessoas, meus irmãos, que estão completamente, isso mesmo, afastadas do propósito de Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, querem atribuir os seus problemas, as suas aflições, isso mesmo, aos outros, isso mesmo. E isso, meus irmãos, com mágoas, ressentimentos, malícias, isso mesmo, maledicência, palavras torpes, isso mesmo, sentimentos facciosos no coração, tudo, meus irmãos, que não provém de Deus e do Espírito Santo. Coisas estas implantadas, meus irmãos, pela carne e dando, meus irmãos, vazão e abrindo portas, meus irmãos, para o diabo. O diabo entrar, destruir, matar, roubar e fazer tudo o que não presta. Isso mesmo. Quem dá, meus irmãos, e abre brechas para o inimigo entrar, meus irmãos, somos os seres humanos mesmos, nós mesmos. Isso, por esses sentimentos maliciosos que abrimos, isso mesmo. Mas se nós, meus irmãos, vigiar, isso mesmo, orar, perdoar, amar uns aos outros, isso mesmo, suportar, veremos, meus irmãos, que em vez do diabo entrar e agir na sua vida, você vai ver que quem vai agir, meus irmãos, é o Espírito Santo. Olhe bem, quem justifica a sua vida não é você. Isso mesmo. Quem te justifica não é você. Não é você falando mal do outro. Quem te justifica não é você com raiva, com malícia, praguejando contra ninguém. O que justifica você, meus irmãos, é a sua sinceridade, o seu amor, o seu coração puro diante de Deus. Porque quem nos justifica é Deus. Uma coisa eu aprendi, o justo não precisa se justificar, porque Deus o justifica. Isso mesmo. O justo não precisa se justificar-se. Deus o justifica. O tempo irá mostrar todas as coisas. E Paulo disse, deixando, pois, toda a malícia, a maldade do coração, e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações. Estas coisas não provêm de Deus. Malícias, fingimentos, invejas, murmurações. Devemos, meus irmãos, aprender a ser gratos, mesmo nos momentos difíceis, suportar, saber que o Senhor ele está cuidando de nós. Isso mesmo. E Paulo disse, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional. O que é isso que Paulo está se referindo? É desejar, meus irmãos, a palavra de Deus. É desejar, meus irmãos, o crescimento no Senhor Jesus Cristo, no Evangelho, na pureza e na sinceridade da palavra. O leite é o alimento, é a palavra de Deus. E quando o ser humano, meus irmãos, despreza e rejeita o leite, que é a palavra de Deus, ele vai se enveredar, meus irmãos, por todo o caminho mau e perverso que não agrada a Deus, dando, meus irmãos, ousadia, isso mesmo, e abrindo portas para o diabo entrar e fazer, meus irmãos, tudo que o diabo veio, que é matar, roubar e destruir. Olha o que diz, meus irmãos, Tiago, irmão de Jesus. Ele disse assim, preste bem atenção, o que diz? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Isso mesmo. Ah, pastor, a ira do homem, meus irmãos, não opera a justiça de Deus. E ele diz, pelo que rejeitando toda a imundícia. Olhe bem, olha o que ele disse. Tiago, meus irmãos, 1:20, 21. Pelo que rejeitando toda a imundícia
Isso mesmo, olha o que ele está propondo, que nós devemos rejeitar toda a imundícia. E ele se referiu-se a quê? Acúmulo de malícia, a malícia do coração, a maldade que está no coração, isso mesmo. Pessoas, meus irmãos, combatendo isso mesmo, com sentimentos maliciosos no coração, desejando o mal para outras pessoas, isso mesmo, praguejando, isso mesmo, invejando, combatendo, isso mesmo, falando mal do outro. Estas coisas, meus irmãos, não provêm de Deus. Estas coisas, meus irmãos, provêm da carne e abrindo brechas e espaços para que o diabo entre e possa fazer toda obra má e perversa. Em vez, meus irmãos, de hoje, os cristãos estão combatendo contra o diabo, contra o pecado, estão, meus irmãos, abrindo brecha e espaço, isso mesmo, e combatendo uns contra os outros, e o diabo, meus irmãos, criando tudo que não presta, o diabo entrando, matando, roubando e destruindo, isso mesmo, e tudo que não presta entrando na vida das pessoas, por causa, meus irmãos, do pecado e da maldade que está no coração. E ele disse, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, Tiago disse, rejeite estas coisas, não deixe isso frutificar, não deixe isso crescer dentro do seu coração, isso mesmo. Pessoas, meus irmãos, que qualquer coisinha assim, meus irmãos, ela já está, meus irmãos, intrigada, ela já está, meus irmãos, com malícia contra o outro, ela já está, meus irmãos, com discórdia, e às vezes não tem nada, não existe nada, mas a malícia, o pecado está tão enraizado no coração, isso mesmo, que ela mesmo cria, isso mesmo, uma inimizade, uma facção do seu coração, criando tudo o que não presta, dando, meus irmãos, isso mesmo, abrindo espaço para toda obra má e perversa do diabo, na vida dela, na casa, em todos os seus caminhos. E é isso que o diabo quer. O diabo quer isso. O diabo quer entrar, matar, roubar e destruir. Isso, você que sabe, se você vai dar ousadia e frutos para o Espírito de Deus na sua vida, isso, para que o Espírito Santo haja, e o Espírito Santo não age, meus irmãos, em um coração malicioso, corrompido, enraizado pelo mal. O Espírito Santo age, meus irmãos, por pureza, sinceridade e verdade, isso mesmo, e comunhão com Deus, isso mesmo. É isso, e por meio disso, que o Espírito de Deus, ele age. E ele diz, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo, isso mesmo, de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós foi enxertada. Ele diz, despojem, rejeitem estas coisas. Deixem que a palavra que foi em vós enxertada, esta palavra que eu prego, que eu tenho pregado há tanto tempo para muitas pessoas, deixe essa palavra crescer dentro de você. Isso mesmo. E ele disse, o qual pode salvar a vossa alma. A palavra de Deus que está sendo pregada com sinceridade e verdade, ela tem um poder de te convencer do pecado, do mal, isso mesmo, trazer salvação para a sua vida. Salvação, isso mesmo. Que coisa maravilhosa. E ele disse, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Existem pessoas, meus irmãos, que têm dado mais ouvido a falsos discursos, palavras, isso mesmo, que os bajulem, do que, meus irmãos, as palavras que combatam o pecado, o engano, a falsidade, o pecado que está no coração. E Tiago disse, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Deixe esta palavra crescer, frutificar dentro do seu coração. Isso mesmo. E ele diz, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho no seu rosto. Isso mesmo. O seu rosto natural. Que coisa maravilhosa. E ele diz, não se levem, não se enverede pelo engano, com falsos discursos. Pessoas que têm dado valor mais a falsos discursos, palavras vãs, palavras que lisonjeiam o seu coração, o seu ego, do que palavras que o exorte, o oriente, o confronte, leve para o arrependimento, para a salvação, para a mudança e transformação de vida. Isso mesmo. Levar o evangelho hoje não está fácil, está hoje muito difícil, como sempre houve, mas os dias cada vez mais passando, está se tornando mais difícil, como está escrito na palavra de Deus.
Tiago também disse, preste bem atenção, o que a palavra também nos orienta e nos exorta, isso mesmo. Olha o que a palavra está nos orientando e nos orientando. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e é igual à lei, isso mesmo. E julga a lei. Meus irmãos, não podemos viver nesta vida, nesta prática. Devemos deixar, meus irmãos, que o Senhor, Ele age em nosso favor. Que o Senhor, Ele trabalhe em nosso favor. Devemos ter comunhão com o Espírito Santo, comunhão com o Senhor, isso mesmo. Que tem o poder de fazer todas as coisas na sua vida. Não é você, não é ninguém, não é você achando com a sua malícia, com a sua maldade, com a sua astúcia, vai resolver. Isso só traz a destruição, isso mesmo. Mas quem nos dá a recompensa de tudo é o Senhor. Ele quem vai agir e vai nos dar o galardão segundo as nossas obras, as obras de cada um. Amém? Isso mesmo. E ele diz, quem és tu? Olhe bem, há um só legislador. Isso mesmo. Ele diz, quem és tu que julgas a lei? Já não és observador da lei, mas juiz. E ele disse, há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas a outrem. Devemos deixar, meus irmãos, que o Senhor, Ele haja, que Ele trabalhe em nosso favor. Amém, meus irmãos? Não é, meus irmãos, combater uns contra os outros, não é a malícia, não é o pecado do engano, não é deixar, meus irmãos, que este mal entre no seu coração. Não deixe, não permita isso mesmo. Mantenha o seu coração puro, sincero, verdadeiro diante de Deus. Permita que o Espírito Santo trabalhe dentro de você. Deixe a palavra crescer, deixe o Evangelho crescer dentro de você, para que possamos ser verdadeiros cristãos, sinceros, verdadeiros, tementes, sabendo que o nosso galardão virá dos céus, do Senhor, em nosso favor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Tem pessoas, meus irmãos, que a malícia está tão grande no coração, isso mesmo, que ela cria ficção no seu coração. Ela cria ficção, isso mesmo. Ela cria ficção, ela cria facção contra pessoas, isso mesmo. A situação está tão difícil, isso mesmo. Existem muitos cristãos que estão enveredando por esse caminho, pelo caminho, meus irmãos, do pecado, o pecado do coração. Lá, meus irmãos, em Provérbios, a Bíblia diz que 7 pecados, isso entristece ao Senhor, mas o 7º, Deus ele abomina. É aquele que cria contendas contra o irmão, é aquele que cria maldade no seu coração, isso mesmo, é aquele que tem a malícia, é aquele, meus irmãos, que fala mal do irmão, é aquele, meus irmãos, que cria discórdia contra o outro, é aquele, meus irmãos, que está enveredado no engano do pecado do seu coração. Amém, meus irmãos? Que essa mensagem possa trazer crescimento para as nossas vidas, para mim, para você. É a palavra de Deus, pura, sincera e verdadeira. Amém? Que possamos, meus irmãos, ser cheios e abençoados por Deus. Deixar que o Senhor é quem vai nos ajudar, conduzir os nossos caminhos. Devemos, meus irmãos, olhar para a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, sincera, pura e verdadeira. Deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Amém? Isso mesmo. Se alguém está enveredado, isso mesmo, pelo caminho errado, devemos orar. Pedir a Deus que o Senhor clareie isso mesmo. Não, meus irmãos. Ou se alguém está combatendo contra você, não vá combater contra ela. Ore, isso mesmo. Sirva a Deus. Deixe que Deus é quem vai julgar e te livrar e cuidar da sua vida. Amém? Não podemos, meus irmãos, deixar que um pecado entre, isso mesmo, dentro do nosso coração e venhamos cometer muito mais outros pecados como estes. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, meu Deus, agora, neste momento, por cada um dos teus filhos que estão nos ouvindo. Pai, obrigado por esta mensagem que o Senhor nos deu, Pai. Que possamos crescer, Senhor. Que possamos, Senhor, ser cheios do teu poder, Pai. Que possamos, Senhor, ter um coração puro, sincero, verdadeiro diante de ti, Senhor. Que toda malícia, acúmulo de maldade, que tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, que toda maldade, inveja, porfia, fofoca, que todo o mal, Senhor, seja arrancado, Senhor,
Isso mesmo. Que estas coisas, Senhor, sejam arrancadas, despidas do coração desta pessoa. Pai, entra com poder, com providência, trazendo salvação, libertação, milagres, transformação de vida. Meu Deus, eu oro pela alma que está doente, aflita, cansada, oprimida, sobrecarregada. Pai, em nome de Jesus Cristo, entra com poder, com transformação, libertação. Meu Deus, eu te agradeço por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos dá força, coragem, me dá força, coragem, Pai, para levar a tua palavra, Senhor, ser sincero e verdadeiro diante de ti, Senhor, e suportar as aflições. Te agradeço, Senhor, por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz. Eu amo a sua